morte, sofrimento, dor, angústia. Nenhum de nós gosta, nenhum de nós quer. E muito mais sendo a nossa própria morte. É sobre um pouco disso, e especificamente sobre martírio, que nós vamos conversar neste momento. Eu sou o evangelista Gastone e estamos para comentar a lição de número 5 da faixa etária de juvenis. A paz do Senhor, e seja muito bem-vindo a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Meus queridos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, esse trimestre é um trimestre, viu? Nem todos vão estar comentando essas lições, porque a lição que trilha o livro de Apocalipse normalmente tem algumas dificuldades e nós vamos, na medida do possível, caminhar dentro da linha interpretada pela nossa Igreja Assembleia de Deus, aquilo que está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Bom, lição sobre um estudo panorâmico de Apocalipse, que é o tema geral do nosso trimestre. Mas a lição de número 5 vai abordar sobre os mártires. E é justamente aqui que nós vamos trabalhar sobre pessoas que morreram por amor da obra, por amor do Mestre, por amor do Senhor Jesus. Gostaria já de enfatizar o texto que assemelha-se lá ao texto áureo da lição de adultos. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí já vem uma pergunta aqui que não quer calar e que você vai fazer aos vossos alunos. Estás disposta a morrer pelo amor de Jesus? Pelo amor ao testemunho do amor de Deus na forma do seu filho? Bom, não é fácil. Mas muitos dos nossos irmãos na igreja primitiva e posterior sofreram e foram martirizados. E é justamente aqui que nós vamos comentar. A lição, ela foi dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, quem são os mártires? Segundo tópico, a causa do martírio. Terceiro e último tópico, as consequências do martírio. Tá? A gente vai aproveitar o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, 14 e 13, e depois Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Eu recomendo a você, querido professor, querida professora, que faça a leitura completa, tá bom? Porque vai aparecer aqui algumas situações que o seu aluno possa perguntar. A lição, ela é voltada para martírio e pelos objetivos é necessário pontuar quem são os mártires descritos no Apocalipse, explicar a causa e consequência do seu martírio, mostrar o clamor dos mártires e a vingança prometida pelo Senhor. Mas pode ser que o vosso aluno vá perguntar: e esse cavaleiro branco do versículo 2? E esse cavalo vermelho do versículo 4? E assim por diante, até porque já no versículo 1 do capítulo 6 vai falar de 4 animais, tá? Não é o foco aqui da lição, porque a lição ela é voltada para explicar sobre os mártires, as pessoas que morreram por amor de Jesus, tá? Mas é interessante que você leia e esteja apto para poder responder, ou, se ainda não sabe, aprender com o vosso aluno. O irmão Gastone, eu sou professor, eu tenho que saber. Verdade, mas nem tudo a gente sabe. E
bonito é quando você passa para o vosso aluno que naquele momento não sabe, que vai aprender e, se possível, aprende com ele ali, tá? Então, não há problema nenhum nisso. E é a preocupação de Tiago, né? Porque aquele que ensina, ele tem uma cobrança maior, né? Então, Paulo, quando escreve Romanos 12:7, se é o ensinar um ministério, que haja dedicação. Mas a gente sabe que nós temos limitações, tá bom? Então, se a sua limitação é livro de Apocalipse, chegou o momento de ler o capítulo todo e, é claro, ver aí o que pode melhorar. Sobre martírio, então, primeira pergunta: quem são os mártires? E aqui nós temos, então, que o nosso comentarista, eu gosto, vez por outra, de trazer o nome do comentarista, porque a gente só fala no comentarista da lição de adultos, mas na lição de juvenil é o Paulo Henrique Rodrigues da Silva, que comenta essa lição, a quem eu já parabenizo juntamente com a CPAD. A palavra mártir significa testemunha. Como os vossos jovens aqui da lição de juvenis, eles já têm uma maturidade bem significativa, você pode trazer aí a parte do estudo mesmo da palavra, tá bom? E trazer mais materiais. Aí a gente tem o martírio de Israel e da igreja. Então nós temos mártires não só no povo judeu, mas também no povo em que Jesus juntou grego, judeu, não judeu, bárbaro, aqueles que aceitaram Jesus, chamados de igreja. Aí nós temos, então, vários martírios aqui. E, dentre eles, alguns martírios. Eu comentei semana passada e está justamente aqui elencado nessa relação de martírios. Nós, como vamos falar de Moisés, trazemos sempre à tona o Moisés, o libertador, o salvador, Moisés, o profeta, Moisés, o legislador, Moisés isso e isso. Mas às vezes não percebemos que Moisés sobreviveu, mas várias criancinhas não. Várias criancinhas foram vitimadas. Então, a gente já começa aí com uma forma de extermínio do povo hebreu. E a gente tem outros aqui, que foi elencado, por exemplo, Amã. O ódio dele por Mardoqueu chegou a um ponto que não era satisfatório eliminar somente Mardoqueu. Então, para ele, era eliminar essa gente ruim. E aí, a ideia de criar uma lei para exterminar o povo judeu foi justamente de exterminar o povo de Deus. Mas este Deus, ele comanda a história do universo e não deixaria passar isso. Mas tivemos aí muitas guerras entre o povo de Israel, depois de nação estabelecida, guerras e guerras. E Deus livrou de todas, mesmo quando o povo perdeu batalhas, mas a guerra Deus deu como vitória. Tivemos aqui o infanticídio de Herodes, Então, Jesus, ele sobrevive, mas bebês foram assassinados em Belém, ameaças contra a igreja de Cristo são diversas, a morte de Estevão, de Tiago, a tentativa da morte de Pedro, que não está aqui, mas também tem, cristãos mortos na arena de Roma, então, e várias outras situações. Aqui, por exemplo, o comentarista, ele cita o livro dos mártires, e aqui eu já aproveito para vocês trabalharem com os vossos alunos alguma socialização. Tá? O livro dos mártires eu tenho, é um livro que eu não costumo emprestar, mas se vocês tiverem aí na vossa congregação alguém que tenha, pede emprestado,
tira algumas cópias de alguns martírios para fazer socialização. Então, um grupo fica com um grupo fica com outro, e assim vai, e cada grupo fica com a responsabilidade de narrar aquele martírio. Né? E aí, 5 minutinhos para cada, trazer a exposição do martírio, e eles poderem assimilar que para hoje a gente ter tanta situação de liberdade, muitos irmãos atrás de nós deram as suas vidas. Né? O bispo de Esmina, Policarpo e tantos outros que deram as suas vidas por amor do Mestre. Então você pode pegar o livro dos Mártires, é uma boa obra, uma ótima, boa não, é uma ótima obra para vocês poderem captar alguns testemunhos de martírios, socializar com os alunos e eles socializarem entre si, tá bom? Então fica aqui uma dica. Dentro aí dos martírios, nós temos também o Holocausto, que é citado aqui. Né? Então, aí, na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos, então, uma perseguição enorme do nazismo aos judeus, né? Com o martírio que tomou conta. Né? Então, é registrado cerca de 6 milhões de judeus mortos. Inclusive, numa infeliz fala do nosso presidente sobre isso, que foi bastante criticado na mídia. Então, nós temos muita gente que não quer aceitar que os judeus eles foram vitimizados. Tá? E tem gente até querendo trazer Hitler como alguém, um herói ou algo desse tipo, mas não foi. Tá? Então, temos aí. E sobre a igreja perseguida, tá? Deve aparecer aí na telinha. Tenho 3 minutinhos e vou querer, desses 3 minutinhos, gastar 2 aqui com vocês, com essas informações. Então, deve aparecer para vocês aí em tela, não é, o site Portas Abertas. Nesse site Portas Abertas, vocês têm aí muitas informações sobre a Igreja do Senhor nos dias atuais, tá? E eu trago aqui para vocês um dado bem interessante, onde tem aí cristãos perseguidos, aí eu tenho história da perseguição, quem são os cristãos perseguidos e a igreja perseguida. Tá? Então, quando vocês clicam aqui em cristãos perseguidos, vocês vão ter uma lista aqui de alguns cristãos que passaram por essa perseguição e o país que foram os perseguidores, tá? Então aqui desde pastor Raymond da Malásia, pastor Leopoldo no México, a chegar a Ryahu na Coreia do Norte, tá? Então, mas aqui aparece vários países perseguidores, e tem Nigéria. Na Nigéria tem um caso aqui das meninas de Chibok, e eu tive a oportunidade de ver várias perseguições no país da Nigéria, inclusive pastores sendo assassinados. Tá? Nós tivemos aí, do ano passado para cá, perseguição até aqui mesmo, na nossa América do Sul, né? América Central e América do Sul, já que México também é da América, né? Mas América Central. Então a gente tem aqui perseguição bem pertinho de nós. Inclusive no próprio Brasil, vocês podem pesquisar, vai ter também perseguição. Tá? Então, essas perseguições, hoje, até veladas, mas em muitos lugares, descaradamente bem aparecidas, bem destacadas, para que todo mundo veja. Tá? Então, é lamentável, mas ainda existe perseguição em nome de Jesus. E aqueles que morrem justamente por causa do nome do Mestre são mártires. E aí no tópico 2, a causa do martírio. O que causa isso? O amor à palavra de Deus. O que causa isso? O testemunho de Jesus. Então não tem como uma pessoa que está pregando a palavra, que está testemunhando sobre Jesus Cristo e que num país ou para alguém que não queira, que não goste, que se sinta dono da verdade,
chega a matar. Eu tenho um caso muito interessante, né, do pastor Paul Yong-Soo, em que ele não martirizou, mas a missionária que foi evangelizá-lo foi hostilizada. Ele não queria, de jeito nenhum, largar os seus princípios de Zoroastro, largar os conceitos lá de Buda e das seitas orientais para aceitar esse Jesus. Mas vitimado na época por pneumonia, fragilizado, ele acabou cedendo, né, sobre o Jesus, Filho de Deus, e, é claro, se destacou na Coreia do Sul como o maior pregador, né, e trazendo para aquele país a maior igreja da Coreia. Então, mesmo que o nosso corpo tombe, mas a nossa alma vibrará em nome de Jesus. Consequências do martírio. E aqui a gente tem o clamor, o consolo e descanso. Mas é interessante que aqui nesse terceiro subtópico, o nosso comentarista ele foi muito detalhista e, mais uma vez, tem aqui os meus aplausos. Os mártires, contudo, herdarão 1. Refúgio. 2. Novas vestes. 3. Descanso. 4. Vingança. Ô, irmão Gajão, mas nós não somos de vingança. Quem disse que a gente vai se vingar? Não, de forma alguma. Apocalipse, capítulo 14, versículos 14 a 20. Um anjo do Senhor irá vingá-los, aí tratar justamente dessas testemunhas, desses mártires. E, por fim, o que é que a gente ganha no final? Lembra do que Jesus disse? 100 vezes tanto aqui, por fim, a vida eterna. Aqui a gente tem galardão, os mártires têm galardão e terão eles a oportunidade de reinar com Cristo por 1000 anos. E aí estaremos com Jesus e esses mártires também. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Que Deus te abençoe, meus queridos professores, e vos ajudem em mais uma aula, que eu sei que não é fácil trabalhar com o livro de Apocalipse, mas eu sei que Deus te dá e te dará graça suficiente para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.